Salve, salve galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast da AZQuest, temporada 2022, hein Valtinho? Temporada 2022, fiquem espertos que nós teremos conteúdo todo mês impressionante e vamos começar hoje com chave de ouro, talvez a gente já comece com o que a gente deveria terminar, certo Walter Maciel? Voltamos à vida normal, mas mais do que tudo agora com... novos desafios, uma nova parceria aí que deixou todo mundo da AZQuest muito animado. É uma honra ter o Guilherme aqui, porque além de tudo é uma referência, né, para qualquer um aí que trabalha no mercado financeiro. O que a XP conseguiu montar ao longo desses últimos 20 anos é uma história incrível, né? No mundo justo, estaria sendo construída em bronze uma estátua do Guilherme na Faria Lima, né? Porque, afinal de contas, você queira ou não, goste ou não, o mercado financeiro é outro depois do Benchimol, da turma dele e da XP, né? As coisas mudaram muito de patamar. Quem está aqui lá atrás lembra que era tudo mato, né? Hoje a gente vê esse assunto sendo discutido em botecos e churrascos pelo Brasil. Tem a digital da XP nisso, né? Então, eu ia te dizer que talvez... Na Faria Lima não sei, mas talvez na Paulista a estátua dele não ia ser tão bem-vinda. Eu acho que acabou que... a valorização do agente autônomo, a democratização do acesso ao mercado de capitais, a valorização dos gestores independentes que passaram a ter lugar para colocar os nossos produtos, eu acho que isso é uma grande transformação e sem dúvida a XP foi pioneira, né? Uhum. Bom, obrigado por você estar aqui, né, Guilherme? Prazer falar com você de novo. Prazer. A gente já fez um podcast lá atrás com o Guilherme, aliás, o primeiro foi com ele, prazer estar aqui de novo, né? Prazer é todo meu e pra gente é um grande orgulho ser sócio de vocês, então tenho certeza que a nossa união vai gerar grandes frutos. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes a gente está aqui no começo do ano e não dá para perder essa chance de estar com vocês dois, sem a gente entrar na parte política ainda que vai ficar para o final, mas assim... O ano começou diferente, né? O mundo dos investimentos teve um abalo ali no segundo semestre, um descolamento com o resto do mundo, e em janeiro, sem que a gente soubesse muito bem como e porquê, aconteceu o inverso, né? O mundo caindo, aqui subindo, o dólar caindo. Como é que a gente está, Guilherme? Estamos animados com os investimentos para esse ano? Essa história do juro voltando a 2 dígitos, atrapalha, não atrapalha? O que você está achando que vai acontecer para esse ano nos investimentos? Olha, como empreendedor... aliás, eu não conheço nenhum empreendedor que não seja otimista, né? Então todo empreendedor ele tem que achar que amanhã vai ser melhor, senão ele não vive, né? É óbvio. Então eu sou otimista, acho que o Brasil é um país que tem infinitas oportunidades. O macro está um pouco mais difícil, mas as oportunidades boas elas ficam no micro, né? Encontrar gente boa, empreendedores competentes, que tenham equipes bem formadas, são essas pessoas que fazem a coisa acontecer. Então, quando a gente vai nesse micro, a gente encontra muita coisa. Obviamente, quando a gente vai no macro, a gente vê que a gente tem um fiscal um pouco confuso, a gente tem ano de eleição, a gente tem um cenário internacional um pouco mais difícil, mas eu me importo mais com o micro. Né? Assim, o micro é o que faz a diferença na ponta. Então, acho que essas coisas passam, assim, não acho que esse ano vai ser um ano fácil, mas... Que ano que é fácil nesse... ano que é fácil, né? Mas um ano onde a gente tem eleição acaba sendo um pouco mais difícil naturalmente. Mas eu não tenho dúvida que o Brasil está melhorando, que as coisas estão avançando, e por mais que a gente que está no dia a dia aqui sofra, né? O Brasil está melhorando, as coisas estão melhorando, estão evoluindo. É muito ruído, né? É muito ruído. É muito ruído e no final, né? Assim, muitas vezes a imprensa exagera, mas quando a gente olha os dados... as coisas estão avançando. A gente tem cada vez mais empreendedores no Brasil e eu acredito muito que quem vai mudar o país são os empreendedores. Então, quanto mais a gente conseguir ter um país onde a economia é descentralizada, onde os empreendedores na ponta têm mais apetite por risco, onde o brasileiro tem mais apetite por tomar risco e por financiar negócios, isso vai fazendo o Brasil que a gente sonha. Então a gente sentiu um pouco na pele esses último ano, né, onde a gente teve juros muito baixos. O que acontece? Explosão de IPOs, explosão de empreendedorismo. Então eu acho que a coisa é muito nessa direção. A gente só tem que criar as condições de forma que isso aconteça. Fique sustentável também. E por mais que a gente ache que não, eu acho que a classe política nossa está evoluindo. As coisas estão... Porque a gente já tem muitos casos, coisas que foram tentadas lá atrás e que não deram certo. Então eu sou confiante que
seja quem for, quando sentar na cadeira, vai ter que cuidar do fiscal, vai ter que olhar o social, sim, mas se faz muita estripulia, o dólar dispara, os juros vai junto, a inflação volta e a gente não gera o mais importante, que é emprego e renda. Então, quando sentar, acabar essa confusão de curto prazo, tenho certeza que a gente vai colocar o que falta no lugar e a gente vai continuar avançando e melhorando. Olha lá, hein, Walter, ó, você que é o cara mais otimista da Faria Lima, agora quero ver você superar o benchmark, hein? Não, depois do que ele falou que é preciso ser otimista, eu acho, né? Se você não for otimista, fique em casa, né? Mas eu acho também eu concordo com tudo que ele falou, mas acho que tem um outro paralelo. A gente estava precificado à imperfeição. Então, quando as pessoas falam, isso aqui é muito ruim, fiscal... até que não foi ruim, porque não foi bom ano passado, mas o filme é pior, porque vai ter populismo, e veja bem a confusão política e as eleições. Quando você começa a perceber que está tudo precificado para ser muito ruim, tem espaço para os ativos andarem. E a gente está tomando um susto no começo do ano, porque o mundo inteiro agora está se vendo com os mesmos problemas que a gente. Primeiro, as pessoas... O brasileiro está com a autoestima muito baixa já há muito tempo. O São Paulino, então, você não faz ideia. Até eu que sou flamenguista, no final do ano passado fiquei meio decepcionado, consegui perder tudo. Mas a primeira coisa, né? Os estímulos fiscais no mundo inteiro deram muito certo. E a segunda coisa é o milagre da tecnologia. Ninguém imaginava que a vacina ia chegar com menos de um ano. Todo mundo falava... Quem não tem um parente aqui que disse, olha, nunca mais ninguém vai ao cinema, ao jogo de futebol, nunca mais ninguém vai viajar, os restaurantes todos vão quebrar, e a gente voltou à vida normal, mas a oferta não teve tempo de se reorganizar. Então a gente está vendo os Estados Unidos com inflação de 7%. Só que no Brasil o Banco Central, que eu acho que errou, mas olhar falando do que já passou é mais fácil, você está no lugar do Roberto Campos, com a incerteza que ele tinha, talvez tivesse feito a mesma coisa, mas errou de deixar o juro muito baixo muito tempo, mas a gente fez um catch-up rápido. E agora o mundo está começando a elevar os juros e nós já elevamos na frente. E você começa a perceber balança comercial, bons números, déficit em conta corrente, muito bons números, o número de déficit fiscal no final foi melhor do que se esperava. E tem esse ponto. O meu ex-sócio, fundador da Quest, Luiz Carlos Mendonça de Barros, sempre disse isso. Antes, na época dele, era o PMDB, hoje é o Centrão. O Brasil, que tem é totalmente fragmentado do ponto de vista de partidos, o Centrão te leva sempre para o meio. Então começou a precificar os Estados Unidos, tem algo errado, mas também começou a precificar a Argentina, tem oportunidade. A gente não é nem tão bom nem tão ruim. Então eu acho que, olhando aí para as eleições, todo mundo dizendo que tem grande incerteza. A gente já ficou 8 anos debaixo do Lula, agora já estamos no 4º ano debaixo do Bolsonaro, e nenhum dos dois foi irresponsável economicamente. Então eu acho que tem um espaço aí sim para... Até porque a gente aprendeu que quando você faz maluquice, o que acontece? Você paga, né? Ô Guilherme, vamos lá, vamos falar agora sobre o assunto burburinho aí do mercado financeiro, essa associação, para mim uma surpresa, né? Mas vamos falar, eu quero que o Walter fale da ótica da ZQuest, mas queria saber da ótica da XP primeiro. A XP tem um histórico de movimentações ali, né? Lá atrás, algumas corretoras, a gente já viu isso nos resets, né? Tem uns 3 ou 4 ali já do grupo XP e agora começou essa movimentação nas assets. É o caminho? A XP vai por aí? Por que vocês se moveram nessa direção de se associar a grandes assets do Brasil? Qual é o hidden value que vocês estão vendo? O racional por trás. Olha, a indústria do Brasil é uma indústria dependente, né? Quando a gente pensa em sistema financeiro, são basicamente 5 bancos que acabam controlando tudo. Então, o que a gente foi construindo ao longo desses anos foi justamente esse ecossistema independente, onde a gente tem os agentes autônomos, a gente distribui outras assets, a gente ajudou a construir outras assets, outras casas de análise, a gente comprou o Infomoney, que acaba sendo um canal independente que fala sobre o tema. Então, no fundo, isso é a nossa maneira de conseguir construir um ecossistema vivo, que vai cada vez mais se comunicando com os investidores e vai ajudando a nossa causa a ficar cada vez mais forte. Então, quando a gente encontra gente boa, que nem a ZQuest, que são pessoas alinhadas com a gente tem empatia e que a gente enxerga que as duas teses juntas são maiores do que separadas, isso fecha esse ambiente e torna a nossa causa ainda mais forte.
Então, essa... Foi um movimento que me surpreendeu. Quando eu vi isso, até liguei para o Valtinho dando parabéns, eu realmente não imaginava. Mas quando você se associa, né, Walter, aí, assim, obviamente a ZQuest é gigante, mas quando a XP vem junto, é um selo inexorável da história, né? Mas o que você viu? Qual é o benefício para a ZQuest, para os clientes, para os cotistas, para o ecossistema da ZQuest também? Qual é a sinergia maior? Bom, é inegável que é um sonho para a gente, né? É uma empresa que, primeiro, é um relacionamento que amadureceu ao longo de tempos. A XP já há vários anos era o nosso maior canal de distribuição. E nós éramos a gestora externa com o maior número de fundos na plataforma da XP. Então, um relacionamento que foi amadurecendo, um namoro que durou 10 anos e um dia virou casamento. Pra gente, eu acho que a história da ZQuest é uma história diferente. Uma gestora, primeiro, que tem gestão profissional. Eu não cuido de fundo, eu cuido da empresa. Os gestores, sim, são responsáveis pelos fundos. E a gente, ao longo do tempo, foi aprendendo, até com as crises, que não precisava, que não poderia depender de um cliente, depender de um fundo ou depender de uma pessoa. A gente tinha, sim, esse sonho de criar um negócio que vai ser perenizado no tempo. E no ambiente de gestão independente do Brasil, você não tem muitos exemplos disso. A gente conseguiu lá atrás dar uma saída bacana para o nosso sócio fundador, para o Luiz Carlos. Montamos uma parceria com a Azimuth que nos permitiu olhar para o longo prazo, investir na equipe. E a gente precisa reconhecer que o negócio no Brasil, olhando para frente, é um negócio cada vez mais complexo, com mais desafios, e a barra subiu muito. Você percebe hoje, tem mais gestor independente do que empresa listada na Bolsa. Alguma coisa vai acontecer, vai ter uma consolidação aí. E aí essa parceria com a XP, para a gente, primeiro, a gente tem a maior plataforma de distribuição do Brasil nos ajudando a olhar para oportunidades, novos produtos que a gente pode criar, oportunidades até no ponto de vista de pessoas boas que podem vir para fortalecer o nosso time. E tem uma outra coisa também interessante, nós somos a única asset investida pela XP Private Equity. Que, verdade. Chu foi o cara que apostou na XP lá atrás, né? E hoje pode ajudar a gente demais em relação a melhorar a nossa governança, melhorar nossos processos, a nossa estratégia. Então acho que a gente tem todos os benefícios. A gente vai, no que for possível, alavancar junto com a XP o nosso negócio e realmente tentar criar com certeza vamos criar um negócio que foi feito para sobreviver no longo prazo. Você falou aí, en passant, um pouco essa história de consolidação de asset aí, fiquei com a impressão de que está no radar ali na frente, se não pela ZQuest, mas você imagina que as assets vão acabar se associando? Porque tem uma coisa que você falou também, en passant, que não acontece na ZQuest, a gente já conversou muito disso, as assets são muito focadas em... Eu faço gestão de multimercado, eu tenho um fundo de ações, elas não têm a prateleira completa, sim, né? Então, me parece que é natural que em algum momento uma asset que seja especializada no produto A se junte com uma que seja especializada no produto B, por exemplo. Você acha que vai acontecer esse tipo de coisa? Eu acho que vai. Acho, primeiro, a grande maioria das assets é muito dependente do gestor, aquele gestor mítico, que no dia que ele sai do negócio, o negócio vale zero. Então, primeiro, já é difícil você perenizar uma coisa muito dependente de uma pessoa. Segundo, muitas vezes é o pintor tomando conta do ateliê. Às vezes você sabe pintar, mas você não sabe vender um quadro. Olha o caso do Van Gogh, né? Picasso já era um cara bem mais antenado. Acho que a gente também tem um outro problema, esses juros de 2%. E o fim das tesourarias de bancos levaram a um grande crescimento de novas assets, mas tem um dinheiro aí limitado. E mais do que isso, você precisa ter um track record de longo prazo, você precisa ter já um certo volume sob gestão para poder pleitear investidores institucionais ou estrangeiros, você precisa conseguir ter uma equipe grande hoje por função de governança, exigência de controle de risco, tem que ter um time comercial grande. Então, se você não tem escala, fica mais difícil. E sem dúvida, os juros tendo saído subitamente de 2 para 12, a ladeira que estava assim, de repente inclinou, né? Então eu acho natural. É difícil como empreendedor você ter uma asset a longo prazo nichada, né? Por mais que seja bonito na teoria, né? Aquela casa ultra super especialista,
desafio, porque você tem os ciclos econômicos, você não aproveita essa energia, né? Você já tem o seu custo fixo, você tem já a inteligência de boa parte do mercado, né? Por que não aproveitar isso com outras linhas de negócio, né? Mas é engraçado que não aconteceu muito, né? Estou tentando aqui lembrar desse tipo de coisa. Você ainda vê assets muito relevantes que são nichadas, né? Mas nós fomos pioneiros nisso, mas gente com mais sucesso que a gente, com um volume maior sob gestão, está seguindo o mesmo caminho, que é até bacana, que eu falo, pô, então a gente vê alguma coisa legal, você vê o que a SPX está fazendo, trazendo uma turma de Private Equity, a própria Ibiúna, JGP montando estrutura de crédito. Eu acho que você diversificar a sua prateleira de produtos e oferecer mais soluções para o teu cliente é uma missão, né? E as assets estão seguindo algo que no mundo inteiro, em outros negócios, já é o mandamento do dia, que é colocar o cliente no centro e na frente, e atender ele. Né? O que o Walter comentou, assim, eu acho que como a gente teve essa pernada inicial onde teve uma explosão de assets no Brasil, né? E muitas vezes o comandante da asset, o dono da asset, ele não é exatamente um empreendedor, ele é um gestor. E aí, como gestor, ele tem dificuldade de realmente empreender, de ter essa visão macro, de construir outras verticais, de lidar mais com pessoas, etc. Então, acho que está começando agora, aliás, iniciou já há tempos atrás essa nova onda que são gestores, de fato, à frente dos projetos, e aí acontece isso. A gente tem essa profissão de gestor está mudando muito, né? O gestor agora está aprendendo que precisa se comunicar com o cotista, que o cotista quer saber o que deu certo e errado. Antigamente, para falar com o gestor, Walter, não basta ter que ir, né? Tem que ter que ir. Você tinha que morar no prédio do gestor ou ter muito dinheiro para falar com o cara não te atendia, não. É verdade. Ô Guilherme, outra coisa também que assim, acho que todo mundo que acompanha o mercado sabe, a XP normalmente ela dá um passo e as pessoas vão atrás, né? Vocês meio que ditam ali. Acho que a coisa mais marcante para mim, que quebrou muito o paradigma, é a história das taxas de administração zero para alguns produtos, de isenção de um monte de coisa. Acho que foi um grande passo ali para a pessoa física conseguir ter acesso a produto bom a um custo baixo, né? O que ainda falta fazer? O que você ainda acha que falta fazer para o grande investidor brasileiro aí que está espalhado pelo Brasil, que ainda não foi feito? Olha, o que eu acho que falta é continuar aprofundando a penetração da indústria independente, porque por mais que a gente tenha feito muito, o nosso share ainda é muito pequeno. Assim, o brasileiro ainda pensa no banco, no gerente, na poupança. Só a poupança tem mais de 1 trilhão de ativos, né? 1 trilhão. Então o desafio é você quebrar na inércia das pessoas esse tripé que eu falei, né? Que é o banco, gerente e a poupança. Isso demora tempo, porque o dinheiro investido teu é a terceira coisa mais importante, né? É saúde, família ou saúde ou vice-versa, depois vem o seu dinheiro. Então, você mexer com isso, você pensa, você exige credibilidade, então demora tempo. Então, é um processo que a gente está avançando, que ele vem ficando cada vez mais relevante, mas, de novo, é um processo. Então, eu adoro essa frase, mais do mesmo é melhor. Então, a gente está... Você acha que tem alguma coisa ainda? Porque uma coisa que melhorou muito nos últimos anos é a oferta de produto, né? Produtos exóticos, estrangeiros. Falta ainda, tem coisa ainda que não está disponível aqui. Sem dúvida. Gente, o que ajuda muito é os juros, né? O Brasil nunca foi um país, historicamente, de juros baixos. Então, o brasileiro sempre foi mais conservador. Então, a gente não é conservador à toa. A gente é conservador porque os incentivos macro do Brasil sempre foram na direção de ser conservador. Então, se o Brasil muda um pouco essa matriz, se o Brasil estimula mais o empreendedorismo, estimula mais o risco de longo prazo, começam a surgir classes de ativos como VC, PI e tantas outras coisas que começa a ficar normal. Então, isso a gente viveu um pouco disso esses últimos anos. A cultura de investimento em ações do Brasil ainda é muito tímida. A gente tem 4 milhões de pessoas que investem em ações, isso dá 2% dos brasileiros. É muito pequeno. Muito pequeno. 4% da população economicamente ativa. Então, quando a gente compara com os Estados Unidos, onde a cultura de tomar risco é uma coisa mais natural, isso traz um gap muito grande entre matriz de produto que é feita em outras partes do mundo versus o Brasil. Então, assim, eu diria que esse tailwind depende do macro, né? Isso ajuda bastante. Não que com o macro um pouco mais difícil não avance, mas avança mais devagar.
Queria fazer uma pergunta para os dois, mas sobre a ótica diferente, né? Walter, pelo menos assim, eu do lado de fora, eu vejo a ZQuest como uma casa de risco, né? Vocês têm uma quantidade boa, produtos de sucesso de fundos de ações, uma outra prateleira grande de sucesso de multimercado, que são fundos que fogem dessa teoria do CDB, da renda fixa qualquer. A gente está interrompendo um ciclo de mais de 4 anos de juro de 1 dígito, né? Sim. Então você tem uma geração toda que nunca pegou um juro de 2 dígitos, e a gente teve no segundo semestre do ano passado a primeira vez em 4 ou 5 anos também 6 meses ruim de bolsa, né? Sim. Que o cara pegou ali na pandemia o negócio, mas quando ele olhou já tinha caído 30%, não deu nem para fazer nada, né? Como é que vocês dois viram, sobre a ótica de vocês, o investidor brasileiro com essas duas informações? O juro vai para 2 dígitos e depois eu peguei 5, 6 meses de queda de bolsa. Eu acho que o investidor foi bastante resiliente, até me surpreendeu. Acho que teve um misto um pouco de... Teve investimento direto em bolsa, mas também teve um aumento muito grande do book dos fundos multimercados em bolsa. Uhum. E aí, realmente, com esse aumento dos juros e um cenário macro mais complicado, e boa parte dos fundos multimercado perdendo para o CDI, teve uma onda de resgate, e os multimercados também tiveram que vender. E o que a gente viu nos últimos meses foi até surpreendente, porque há 6 meses atrás o que a gente ouvia é que o estrangeiro nunca entraria no Brasil, nunca mais. E teve uma troca de mão, porque o estrangeiro comprou bastante bolsa brasileira, porque, de novo, tudo tem preço. Então, tá tudo muito ruim, mas está precificado para ser péssimo. Se melhora um pouquinho, eu acho que o investidor foi resiliente, mas quando você começa a ver produtos de renda fixa te oferecendo 11%, 12% ao ano, é racional que você pegue um pedaço disso e coloque ali, porque no momento de pouca visibilidade você tem um retorno certo. Mas eu quero adicionar à tua pergunta uma visão macro. O Banco Central está tentando ancorar algo que é inancorável, que é uma inflação porque falta microchip, você não consegue produzir nem computador nem automóvel. Você tem hoje uma alta de commodities. O nosso grande erro no Brasil foi manter uma volatilidade política alta, porque o dólar mais alto acabou pressionando mais esses preços. Mas a gente vai produzir esse ano um crescimento muito baixo. E a gente já começa a trabalhar com expectativas de inflação mais moderadas. Choveu, né? Bandeira amarela, os juros mais altos reduzem a atividade econômica. Muito provavelmente no começo do ano que vem, o que vai estar na manchete do jornal é: BC começa a preparar uma queda de juros para voltar a estimular a economia. Ano que vem, Walter? Com certeza. Imagina. Não é possível. Vamos fazer uma aposta aqui. O Banco Central não pode errar tanto, ele tem que cortar juros esse ano. Ele errou na ida, tá. vai Você errar na volta. Se for o ano que vem, vai errar na continuação. Aí nós estamos lascados. Pós-eleições. Mas pós-eleições é outubro, novembro, não é possível. E você, Guilherme, o que você viu do pessoa física ali? Chacoalhou, movimentaram? Você viu uma mudança de um lado para o outro com essa perspectiva? Olha, o investidor brasileiro ele foi bem resiliente mesmo. Eu concordo com essa frase do Walter. Mas o investidor brasileiro ele é curto prazista, né? Então a gente aprendeu a ser assim porque as coisas mudam muito. O Brasil sempre foi um país com juros muito altos, né? Onde é que você consegue ter um país do real até hoje, 27, 28 anos, né? A gente deve ter tido juros médios de 12%, 12,5% na média ao ano. Então, por que eu vou aprender a tomar risco? Né? Você ganhar 12,5% ao ano na curva com liquidez diária, é o paraíso dos rentistas. Isso é espetacular. Então, isso obriga as pessoas a serem curto-prazistas. E aí, assim, a matriz de investimentos do Brasil é muito conservadora. Boa parte da poupança está em títulos públicos, em CDBs, etc. Quando você começa a voltar a ter uma política macro que volta a ter juros de 10, 12 ao ano, as pessoas não voltam a tomar risco anteriormente. Então, isso fecha um pouco essa janela de curto prazo. É difícil você convencer as pessoas no curto prazo a pensarem a longo prazo, dado que o curto prazo é tão melhor. Então, isso engasga um pouco. Mas é da vida. Assim, a gente tem que... Isso só vai... Né, a cultura de investimento em ações lá fora só aconteceu porque por muitos anos deu certo. Então, por muitos anos, as pessoas aprenderam que quanto mais eu formo a poupança de longo prazo, comprando boas companhias ou bons fundos, aquilo traz retorno a longo prazo.
Isso no Brasil ainda está sendo consolidado. Né? Apesar que nos últimos 4 anos todos foram incentivados a ter que correr um pouco mais de risco e entender um pouco mais, né? Isso também acaba trazendo algum casco para o cara que ele sabe... Mas veja bem, olha só, o nosso Small Mid Caps, que foi considerado ano passado o fundo da década, né? 2 matérias, a Infomoney, a UOL também. O fundo em 10 anos deu 7 vezes o rendimento do CDI. Só que o cara, para poder aproveitar, ele tem que ficar 10 anos investido. E com essa cabeça cortoprasista, ele reage. Então acho que também falta uma cultura, e aí graças a Deus a gente está vendo um crescimento profissional e amadurecimento dos advisors, porque o papel aqui do assessor financeiro é fundamental para dizer para o cliente dele, olha, não adianta ficar aplicando e resgatando o tempo todo. Você gasta mais imposto de renda, paga IOF, você vende um gestor na baixa, compra o outro na alta, daqui a 6 meses as performances vão se inverter. Então, eu acho que essa cultura também vem com a experiência, né? E eu acho que esses últimos 4 anos para o investidor brasileiro foram importantíssimos de aprendizado. Assim, eu não vejo dinheiro de pessoa física saindo de risco mas eu não vejo o fluxo se mantendo como se mantinha anteriormente. Sim. Então, isso só volta quando realmente a coisa ficar... mas aí se for uma decisão racional, como o Walter falou, faz todo sentido, né? Evidentemente, se você me der hoje um dinheiro X e eu tenho um juro na mão a 12, é natural que eu direcione alguma coisa para a renda fixa ou para o conservadorismo, porque o incentivo está nisso. Mas eu entendendo o que está acontecendo, porque também o que a gente quer é que o investidor vá se sofisticando, vá entendendo... E ter uma carteira diversificada. Exato. Você nunca vai saber qual vai ser o melhor cavalo no ano. Exato. E entenda um pouco mais do que está acontecendo, do que está fazendo, para também não ficar aplicando, resgatando, sempre aplicando na alta, né? Porque vê aquilo subindo, aí o cara entra, aí cai e saca, porque não sabe por quê, não sabe o que está fazendo, né? Uma outra coincidência da ZQuest e da XP é o fato de vocês terem a mesma idade, praticamente fazendo aniversário juntos, são do mesmo signo quase, né? Safra boa. Se já é difícil de ter um negócio no Brasil por 20 anos, o que dirá 20 anos no mercado financeiro que é competitivo pacas, né? E sujeito a um monte de coisa. O que vocês lembram aí dessa história de 20 anos de perrengues, desafios, curiosidades, folclores que sejam legais a gente imaginar aqui? Guilherme. Perrengue... Eu me lembro, posso contar uma história muito doida? Quando eu entrei no mercado em 99, uma coisa que hoje eu conto para as pessoas e falo, cara, é impossível que fosse assim. Você fazia depósito na corretora em cheque, qualquer cheque, entendeu? Por exemplo, assim, meu pai tinha que me dar dinheiro, eu falava, deposita na corretora. Aí ele depositava, eu avisava, fulano, entrou 5.414, é meu. E o cara lançava para mim aquilo, um cheque que era de alguém que pagou o meu pai, que depositou na conta da corretora. Eu fiquei imaginando isso, eu falo, cara, isso foi outro dia, 20, como é que dava certo isso, cara? Mas em 99, eu lembro que quando a gente começou em 2001, deviam ter 30 mil pessoas, 40 mil pessoas que investiam em ações só. 99 devia ser metade disso. Então não tinha o business digital de corretoras, etc. Era muito mais carteira própria, era menos serviço, né? E aí quando a internet ganhou força e etc, a coisa ela foi ficando mais sofisticada. O nosso negócio não existiria se a internet não tivesse a proporção que tem hoje em dia, né? Mas de histórias engraçadas, assim, curiosas, ou perrengues, né, talvez, assim, o nosso começo, né, assim, eu comecei a empreender do zero, né, assim, a minha história é diferente um pouco, né, eu não venho de pai rico, de mãe rica, tive que ralar, e comecei a empresa com 10 mil reais no bolso, e comecei a dar certo porque eu comecei a dar aula, comecei a ensinar as pessoas a investir em ações, e através desse processo eu comecei a converter os alunos em clientes. E no começo meu sonho não era montar o que a gente virou. No começo meu sonho era montar a faculdade, porque era onde eu ganhava dinheiro. Então... Essa história é muito legal, muito doida. Então é curioso, assim, é curioso imaginar. Acho que o importante é você manter a cabeça aberta, sabe? Assim, você tem que ter um business plan onde você consiga enxergar o seu futuro, mas você tem que colocar as coisas em prática e ver aquilo que funciona mais, o que funciona menos. E com isso você vai ajustando a sua história. Então, acho que isso é um pouco de... Acho que pode inspirar outras pessoas a acreditarem mais em si próprias, né? Você era um bom... Enfim, você não era gestor, você era o quê? Investidor?
Você era um bom analista? Você era um bom... Eu era, assim... Eu não sei o que eu era bom na época. Uhum. Eu fui obrigado a empreender. Tá. O fato de eu ter sido demitido, aquilo foi um baque muito grande, né? Eu me lembro que eu cheguei na minha casa algumas semanas antes assustado, né? E falei, pai, eu escutei falar que na corretora lá vão cortar cabeças, né? Foi o termo que usaram lá naquela época, né? Ele falou, filho, fica tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora, né? Meu pai é um bom médico, né? Um péssimo empresário, então ele é excepcional médico. Então ele me deu esse conselho na época e meu pai queria que eu fosse médico, né? Ele não queria que eu fosse economista. E quando eu cheguei em casa demitido, foi uma surpresa muito grande, né? Então, com certeza meu pai achou que eu não era pela lógica dele, um bom executivo, né? E eu quis fugir. E eu acho que esse baque que eu tomei na minha vida muito jovem me transformou. Então, assim, eu acho que eu era um cara mediano. Mas diante dessa coisa de você ter que se provar e de você ter que se reinventar e você topar o desafio de construir algo diferente, ali eu fui talvez aprendendo a conectar os pontos e fui descobrindo que eu tinha aptidão de liderança, que eu era uma pessoa que era bom de cuidar de pessoas. E assim, eu não era um bom trader, eu não era um bom broker, mas eu era bom com gente. Eu era bom de conseguir vender um sonho, de embarcar as pessoas junto comigo, de ter a percepção de quem era mais comprometido, de quem era menos. No fundo, um bom líder é isso, né? Ele não tem que ser especialista em nada. Óbvio que é importante que ele conheça, né? Mas mais importante é ele ter gente boa ao lado dele que possa complementá-lo, né? Então foi isso que eu fui aprendendo a fazer ao longo dos anos. Você lembra, Walter, de histórias folclóricas aqui? Enquanto vocês estavam falando, eu já me lembrei de mais umas 20 coisas loucas que aconteciam no Brasil. CPMFs para lá e para cá, então, mudança de regra, de legislação, de pode, não pode. O Guilherme estava falando um pouco de que o Brasil melhorou muito. E a minha carreira começou em 91, no Safra, depois fui para o Garantia, fiquei muito tempo no Garantia, Credit Suisse. E assim, já na faculdade você teve lá a moratória do Funaro. Aí depois a gente teve o confisco do Collor. Aí, ao longo do tempo... Na década de 90, uma crise a cada 6 meses. Mas ainda no governo FHC tinha a banda diagonal endógena. Agora, mais recentemente, a nova matriz econômica. Então... A gente nunca pegou 2 anos inteiros de céu de brigadeiro. Acho que a história mais bizarra que me vem à cabeça é que depois de uma boa experiência, né, no Garantia, no Credit Suisse, que eu fiquei 10 anos, eu olhei para a oferta da Quest Investimentos, vem para cá, vem ajudar a gente a desenvolver um negócio. Eu falei, quer saber? Chegou o momento agora do mercado de capitais do Brasil voar, amadurecer, tem que mesmo ter mais profundidade. E acabou levando uns 15 anos para isso acontecer. E foi uma crise atrás da outra. Mas essas crises foram ajudando a empresa a botar um dedo na tomada aqui, levou um choque. Não bota mais o dedo aqui, vamos procurar um outro negócio. E quando você olha o que a empresa virou, foi fruto desses aprendizados. Eu acho que como ele, não sou gestor, eu acho que o maior desafio que a gente tem é de conseguir mostrar um sonho, um horizonte comum para as pessoas se inspirarem, né? Você consegue fazer isso, a coisa vai. É isso, acho que a gente nunca imaginou que ia demorar tanto tempo para o nosso mercado ganhar um outro tamanho, né? Mas eu também nunca imaginei que o mercado financeiro fosse ficar do jeito que está também. Eu achei que em vida eu não veria isso. Não achei que a gente veria pessoas discutindo no almoço de domingo sobre a ação A, sobre a ação B. Eu tenho conta na XP, o outro vai abrir não sei aonde. Virou um assunto normal, cotidiano. Necessário. As pessoas discutem sobre isso, né? Falam sobre isso. Essa história dos criptos também, né, que atrai muito uma galera mais nova também, sim, mas que acaba sendo uma porta de entrada, porque o cara é uma coisa que é difícil de entender, difícil de explicar, mas o cara compra, então ele tenta, então vira um assunto, normalizou-se esse assunto. Você imagina se a gente entrar num próximo período, né, se Deus quiser, a partir do ano que vem, virtuoso. Né? Onde é que as coisas podem parar? O Brasil
de novo, né, nesses últimos anos, você teve uma transferência de dinheiro do governo para a mão de empresários, olha quantos novos negócios interessantes apareceram. E eu acho que a gente ainda vai ver um choque de produtividade muito grande na economia vindo desses negócios, porque o empresário sabe fazer o dinheiro render muito mais do que o governo, né? Gerar oportunidades, né? Você olha quanto o Brasil evoluiu, né? Em 2001, quando eu comecei lá, quando nós começamos, eram talvez 20, 30 mil pessoas que investiam só em ações. Hoje são 4 milhões de pessoas. Olha quanto o Brasil não evoluiu, né? Vai ter um próximo ciclo em breve que os 4 milhões vão virar talvez 15, 20 milhões de pessoas. Então isso é evolução natural. E quanto mais isso acontece, as pessoas estão aprendendo a tomar risco, né? A gente está tendo uma classe mais empreendedora no país, as pessoas estão aprendendo a lidar mais com essa incerteza, né? Eu ainda acredito numa outra coisa, Guilherme, uma profecia, a gente toma esse café daqui a 15 anos. Quando você tiver 15 milhões de pessoas com ações, esses caras mudam o político. Eu sabia que você dizia isso. Porque é o seguinte, cara, quando o cara fala que vai romper o teto de gastos e a minha carteira de ação cai 15%... A pressão é natural, né? Eu falo, pô, peraí, temos que ter... Eu começo a cobrar dessas pessoas responsabilidade e começo a guiar o país para um outro lado. E esses 15 milhões provavelmente vai ter uns 50 em volta, né? Porque tem a família. Exato. Então, se você tem uma decisão econômica ruim e que prejudica o bolso das pessoas, ou mesmo que faz o mercado cair, você vai ganhar uma oposição instantânea. Porque né? hoje ainda está muito distante para as pessoas, né? As pessoas acham que o mercado financeiro é uma coisa isolada, que não muda em nada a vida delas, que os juros... Elas não conseguem fazer muito esse link ainda. E quando você coloca essas pessoas no mercado de capitais, elas vão ser obrigadas, mesmo, nem que seja porque elas percebam que as coisas sobem ou caem, né? Mas quando você imaginou que num aperto desse que a gente passou, e a gente entende a preocupação pelo aumento de preços e a perda de poder de compra das famílias, mas que a classe política ia estar discutindo com o governo como os governadores podem reduzir tributos para gasolina ficar mais barata, como criar um fundo que pode estabilizar e não mudar a política de preço da Petrobras. Isso no passado era comum, né? Você atacar a empresa e eu acho que está tendo uma evolução. Já existe, eu acho que hoje, muito mais gente sensível a essas oscilações e por isso uma preocupação da classe política em ter um discurso mais racional. Agora eu queria fazer um ping-pong com o Guilherme e uma prateleira com você. Vou perguntar para ele se isso aqui veio para ficar ou é moda, e se ele falar que veio para ficar, quero saber se vai entrar na sua prateleira da ZQuest. Primeira coisa, a gente só fala de ESG. Veio para ficar isso aqui, ou é uma moda de um verão ou outro, daqui a 2, 3 anos surgiu outra e essa some? Veio para ficar. Veio para ficar? Para ficar. Vamos ter produtos só de ESG, todo mundo preocupado com isso? Fundo de ações de empresas que são ESG? 2 pontos. Primeiro, vamos ter produtos, mas eles são uma ponte. Não tem que ser uma categoria ESG. Isso tem que ser abrangente para o mercado inteiro. Você para de ter um capitalismo só de resultados e começa a ter uma preocupação muito maior com os seus fornecedores, seus clientes, seus investidores, seus funcionários. E as empresas têm mais responsabilidade com o meio ambiente, com governança. Então, acho que ESG é uma ponte. E um segundo ponto é que todos aqueles que demandam, especialmente em relação ao clima, mudança, tem que lembrar que a gente precisa apoiar os incumbentes a também ajudarem nessa transição. Porque se você boicotar o sujeito que hoje prover energia, você vai gerar uma inflação gigantesca, vai apertar as condições das pessoas e vai fazer com que essa mudança seja muito mais demorada e mais traumática também. Assim, eu acho que o que assim, com certeza é duradouro. O que eu acho que talvez esteja na moda, assim, ter um discurso talvez que esteja descompassado ainda com a prática, né? Porque é uma transição. Né? Se o mundo virar ISD amanhã, todo mundo, você tem uma inflação galopante, né? Então você tem que fazer as coisas aos pouquinhos, né? Eu diria que o discurso de muitas empresas talvez esteja à frente do que esteja acontecendo, mas o mundo vai nessa direção. Sem dúvida. Tem um compromisso hoje de deixar o mundo cada vez mais justo, né? Como nós já lançamos um fundo de ações ESG e estamos com um fundo de crédito na prateleira e conversando com a XP sobre isso. Mundo cripto, bitcoins, ethereums e afins, esse mundo cripto,
veio para ficar ou é uma onda? Daqui a 5 anos a gente está falando de outra coisa? Acho que veio para ficar também. NFTs? NFTs eu tenho mais clareza. Eu diria que esse tema, sim, tá? Assim, eu vejo muito a tokenização de ativos como uma coisa muito... Assim, eu vejo... as criptomoedas eu tenho mais dificuldade. Eu tenho uma boa convicção que isso tem solidez a longo prazo. É o conceito do ouro virtual. Vejo muito mais como reserva de valor do que como meio de pagamento. Mas a tokenização, que no final é você usar a tecnologia que está por trás, blockchain, e você conectar os bens de capital com o mercado financeiro, você trazer liquidez para um imóvel, para um pedaço de terra, e você tokenizar, eu acho isso bastante interessante. Você é mais Ethereum do que Bitcoin. Sou mais Ethereum do que Bitcoin e tem mais do que isso, né? Você montar tokens de coisas reais, isso eu acho que tem bastante fundamento. Eu sou um pouco mais cético em relação a... Assim, a gente viu esses dias que o Neymar comprou uma figura que vale 6 milhões de reais. Eu sou um pouco mais cético em relação a essas coisas. Eu acho que isso talvez seja um pouco mais moda. Como o mundo está muito líquido hoje em dia, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Mas essa conexão de novo com o mundo real e a tecnologia do blockchain, isso me parece ser bastante coerente. Eu já vi casos onde você consegue comprar um imóvel com Pix. Não, olha a liquidez que é, né? Comprar um imóvel no Brasil hoje, você tem que tirar alguns nada consta, você tem que ir no cartório. Muita burocracia, certidão. Se você vai direto e você consegue garantir que aquilo lá é teu e que não tem nenhuma coisa errada por trás e você tem liquidez instantânea, isso muda muita indústria. Vamos ter isso aqui na ZQuest, esses fundos criptos, esses fundos metaverso, essas coisas todas? Nós já temos na Azimuth o primeiro fundo tokenizado da Europa. E eu acho que esse é um grande futuro e vai, de novo, dar liquidez para o mercado e dar mais segurança para as pessoas, porque inclusive ativos e líquidos você vai conseguir de alguma maneira transacionar muito mais rápido. O Bitcoin, eu não vou aqui dizer que eu tenho certeza, mas eu tenho alguns incômodos. O fato de você atrapalhar muito a política dos bancos centrais, acabar com o mecanismo de câmbio e ainda ter muita lavagem de dinheiro atrás, eu acho que eu também cravo menos. Agora, blockchain vai acontecer. Qual que vai ser o cavalo, eu não sei. E você viu esse último mês agora de janeiro de 2022, com a perspectiva de juros mais altos dos Estados Unidos, teve aí uma perda de valor de mercado muito significativa. Aliás, em tudo, né? Esses fundos exóticos de cannabis, de urânio, todas essas coisas tiveram um janeiro terrível. Eu acho que nós aqui na Quest hoje estamos conversando muito, inclusive, com a XP para trazer uma outra gama de fundos para a nossa prateleira. Eu acho que a gente tem ações, all caps, small mid caps, long bias, long short, macro, renda fixa, crédito, arbitragem. Agora estamos trazendo uma nova estratégia quant, mas falta a prateleira de líquidos. Então a gente está olhando agora para uma primeira unidade, fundo imobiliário, FIAGRO, venture capital, infraestrutura. Eu acho que antes dos criptos tem algumas outras coisas que estão já mais maduras e que eu acho que vão adicionar muito valor para a nossa prateleira. E a última, Guilherme, vocês lançaram, acho que esse mês, um fundo de metaverso. Foi esse mês agora, né, que saiu o XP. Um fundo de empresas que estão expostas ao tema. E aí, isso vai em frente, vai fundo, a gente vai comprar, a gente vai viver no metaverso, a gente vai comprar terrenos no metaverso, a gente vai para essa loucura toda? Olha, difícil dizer, difícil cravar esse tema, mas eu acho que tem uma mudança importante, assim, eu vejo isso sendo uma continuidade das redes sociais, né? Então já tem um movimento onde as pessoas têm uma vida virtual e o metaverso é uma continuação disso, né? Mas eu acho que tem uma tendência grande. Acho que as pessoas, hoje na XP, boa parte das pessoas já trabalham anywhere, né? Então a gente já não tem mais o escritório que a gente tinha anteriormente. A gente, antes da pandemia, tinha 12 andares. A gente tem 2 vezes mais pessoas e tem metade dos andares. Então as pessoas já se acostumaram. Isso é irreversível, você acha? Eu acho que voltar ao que era antes não é necessário.
com certeza você tem uma vida híbrida que me parece mais equilibrada. Então, a necessidade de bater ponto em determinadas áreas não é tão necessária mais. Você aprendeu a ter qualidade de vida e aprendeu a fazer muitas coisas que você consegue fazer à distância. A gente contrata hoje muito mais gente de fora de São Paulo do que de São Paulo. Então, assim, a gente já tem um metaverso nosso na XP, que é um ambiente onde os funcionários conseguem entrar, conseguem se ver, eles vão ter o seu avatar, você pode encontrar as pessoas no cafezinho, e aí, ao você ir até o cafezinho, você encontra as pessoas que estão dispostas a conversar e a trocar ideia como a gente fazia anteriormente. Então, eu acho que tem uma fronteira que, assim, faz muito sentido. Assim, você pensar que a pandemia descentralizou boa parte das empresas, como é que isso une novamente? Né? O metaverso não deixa de ser um pouco isso, mas coisa de comprar o terreno, assim, minha inteligência ainda não chega tão longe, não consigo compreender isso tão bem. Mas... Não é comprar o terreno, não. É uma fortuna o terreno. Porque se fosse R$100, a gente ia até comprar para ver o que era, né? Não, comprar uma camisa virtual de uma marca para assistir um show virtual. Isso é muito doido. Mas acho que tem uma mudança. Acho que isso é uma continuação do que a gente já vive hoje em dia, né? A gente tem, assim, todo mundo tem o seu Instagram, tem o seu LinkedIn. Então, assim, o metaverso nada mais é do que isso de um jeito um pouco diferente. Eu, Walter, só vou abraçar o metaverso se me falarem que lá os boletos não chegam e se lá o São Paulo é campeão, cara. Senão eu vou lutar contra enquanto eu puder, cara. É que o metaverso, a gente não tem ainda um metaverso, né? Você não tem ainda são vários, né? São vários, mas o conceito ele faz muito sentido, né? Você imaginar que no metaverso você pode ser quem você sempre sonhou. O que não deixa de ser nas redes sociais, né? Nas redes sociais ninguém tá triste, né? Não, imagina. É uma versão de você. Né? Então, assim, por um metaverso você pode ser magro, você pode ser forte, você pode ter cabelo azul, você pode ter talvez o carro que você queira, você pode usar a roupa que você quiser, você pode ter a tatuagem, né? E isso traz uma acessibilidade muito grande ao mundo como um todo, né? Então, eu acho que tem muita coisa... Ele já comprou o metaverso, já tá defendendo o metaverso, já tá comprado por isso. Já. Uma coisa, você tem uma prateleira com todo tipo de produto, você tem que atender a todo tipo de demanda, né? Deixa o cliente escolher o que é bom para ele. Eu acho que é uma coisa boa, assim, acho que a coisa vai avançar nessa direção. Pô, para terminar, acho que vocês podiam contar, né, vocês dois... Bom, o Guilherme colocou isso em livro, né, as metas deles, os sonhos e tal. Acho que tem uma óbvia que tá para acontecer aí do trilhão, né, que parecia um número... Cara, como parecia longe, aquilo tá aí já para acontecer. Você também, né, Walter, cheio de metas, fizeram 20 anos. Qual é a próxima meta que vocês têm aí, pessoal ou profissional? Não, mais do que meta, né? Nós agora temos sócios aí que estão com expectativa aí de que a gente entregue crescimento, diversificação da prateleira de produto, mas mais do que tudo a gente quer preparar a empresa para o longo prazo. A minha visão de futuro de AZQuest é uma empresa onde vão vir novas pessoas e vão se adaptar à maneira da AZQuest de fazer gestão, ao nosso processo de investimento, ao nosso senso de estética de produto, ao nosso controle de risco de liquidez, e que pessoas vão passar por aqui e os investidores sempre vão perceber um mesmo padrão de qualidade, um mesmo padrão de rentabilidade de longo prazo com consistência, e de maneira que no futuro, né, daqui a 20, 30 anos você vai olhar para trás e você vai ter uma empresa como você tem lá fora, Templeton, Schroders, KKR, Blackstone, Pinco. As gestoras no Brasil ainda são muito pouco, como o Guilherme estava dizendo, profissionalizadas, são muito personalizadas. Então o nosso sonho é fazer aqui na AZQuest o que a XP fez. Né? Eu diria que a meta, acho que todo empreendedor ele não quer linha de chegada, né? Por mais que ele defina as metas mais malucas do mundo, como foi a meta do trilhão que a gente setou há 4 anos e pouco atrás. A gente teve várias outras metas malucas e se você é um empreendedor que é focado, é sério, é comprometido, você vai chegar nela mais cedo ou mais tarde. Né? O empreendedor mesmo, ele quer continuar melhorando, ele não quer linha de chegada, ele sente que o avião dele consegue voar cada vez mais alto e mais longe e a vida dele é boa parte isso, né? Eu vejo que ele tem a família, tem os amigos dele, etc. Mas ele ama o que ele faz. Então, se você imaginar que você tem uma meta e que depois da meta acabou, aquilo é sua linha de chegada, a vida perde a graça. Né? Então, aquele empreendedor apaixonado como nós somos, né?
Você quer evoluir, você muito mais importante que o destino. Você sabe que dá para apertar cada vez mais o seu parafuso, você pode melhorar cada vez mais a experiência do cliente, você pode cada vez mais encantar o seu time, você pode cada vez mais envolver a sociedade. E por mais que você tenha construído algo que tenha ficado grande no seu país, você pode avançar em outros países. E você vai conectando os pontos, né? Então acho que a meta é isso, a meta é continuar melhorando, continuar aperfeiçoando, é um projeto de longo prazo. Não só eu, mas o time todo lá é apaixonado. E acho que isso é a condição básica, né? Você ama o que você faz, não é um trabalho, né? Quando é um trabalho, aí você tem um pepino na mão, né? Que aí você quer chegar logo à sexta-feira, né? Mas a história de vocês é demais, né? Assim, de novo, empreender no Brasil é muito difícil, tudo joga contra, o ambiente de negócio, a burocracia, a regulamentação, o crédito, tudo dá trabalho, né? Então você chegar a 20 anos, qualquer padaria que tenha 20 anos já tem meu respeito. Agora, o mercado financeiro, quer queira, quer não, talvez seja um dos ambientes mais competitivos, né? Sim. O nível de profissionalismo, o nível de entrega, as cabeças que estão ali, você vencer aqui no mercado é muito difícil, né? Não é para qualquer um. Então, acho que vocês já quebraram todas essas, assim. Acho que assim, todo mundo tira chapéu para a história de vocês, não há a menor dúvida disso, né? Estamos quebrando. Estamos quebrando. Muito bem, Walter, é isso. É isso aí. A XP também podia aí colocar nas metas ela comprar o São Paulo, né? Ajudou o Ronaldo com o Cruzeiro. A gente tem um time muito maior que o São Paulo, tão ferrado quanto, tão carente quanto. E a gente tem cara com grana, que você sabe quem são os caras ali. Vale dar uma negociada ali, vamos Você sabia que meu pai é fluminense doente, né? O Fluminense também precisa, pô. E aí quando a gente anunciou a venda do... Botafogo. Primeiro a gente anunciou... Não, foi o Cruzeiro primeiro, né? Depois foi o Botafogo. Ele falou assim, Guilherme... Aí meu pai acha que tudo na empresa acontece através de mim pessoalmente. Eu falei assim, pai, olha... Não fui eu que fiz, pai. Tem um time lá que tem independência e foram eles que... Mas como é que você vai ajudar antes o Cruzeiro, não vai ajudar o nosso Fluminense? Eu falei, pai, ajudar o Botafogo agora. Se o Fluminense quiser ajuda, a gente ajuda ele, né? Mas tem essa mudança do SAF é uma mudança importante e acho que tem coisas boas aí que vão acontecer. Mas é impressionante que só os clubes que realmente estavam ali no crossroads, que perceberam que chegou num limite, tomaram até agora a decisão, né? Você tem um exemplo no Flamengo muito legal, que não é de ter ido para virar uma empresa, que eu acho que é o futuro. Olha lá fora, quase todos viraram, mas de gestão profissional, né? Isso é muito pouco mas copiado, aqui no Brasil você tem o Flamengo que faz gestão profissional, o Atlético e o Palmeiras que tem 2 mecenas, e o resto que está encalacrado, endividado, ferrado, vendo o circo... Então, ainda não chegou o amadurecimento de eu não preciso estar ferrado para tomar a decisão correta. Né? E a decisão correta é o seguinte, é entretenimento, é um baita do mercado. Então, se o negócio for bem tocado, vai dar lucro. E olha, quantos clubes na Inglaterra, na França, na Itália, todos têm dono. Né? Isso não é um conflito com a torcida, pelo contrário, isso quer dizer teu clube forte, né? Isso aí. Muito bem, a XP que já fez a disrupção do mercado financeiro, agora vai salvar o São Paulo, Walter, e nós voltaremos a ser... Esse vai ser o seu headline. Vai ser um headline, faz o corte aí, XP vai salvar o São Paulo em 2022. Certo? Então é isso, acabamos mais um, mês que vem tem mais, né? Mês que vem tem mais. Guilherme. Valeu, Guilherme. Muito obrigado.